Vamos tratar no vídeo de hoje sobre o setor de transporte. É um setor aí que é meio confuso como que ficou a tributação, né? E a gente vem aqui tentar dar uma organizada, dar uma sistematizada e ajudar você a entender mais ou menos como que vai funcionar, né? Pelo menos em linhas gerais, como que vai funcionar aí a tributação, né, do IBS, CBS no setor de transporte, nos diferentes tipos de modais, né? E também, né, no transporte de passageiros, transporte de cargas, como que vai ficar isso? Então, a gente vai conversar sobre isso, né? E eu vou tentar dar uma organizada, dar uma sistematizada para você entender, porque alguns estão em regime diferenciado, outro em regime específico, né? E como que vai funcionar transporte de passageiro, transporte de carga, os diferentes tipos, né, de transporte. Vou tentar dar uma organizada, né, para que você entenda um pouquinho melhor ou comece a entender, né, a partir desse vídeo, e aí a partir disso vai se aprofundando aí no seu estudo, tá? Então, né, vamos fazer aquele combinado antes de eu pedir para rodar a vinhetinha e a gente começar a conversar aí sobre o conteúdo de hoje, né? É aquele combinado, né? Se ao final do vídeo você gostar, falou, nossa, que bacana, né? Me ajudou bastante. Para mim estava confuso, não estava conseguindo entender direito aí a tributação do setor de transporte, como que ia ficar, né? Me ajudou a organizar melhor, né? Entender melhor aí. Aí você dá o like, pessoal, dá o like, é super fácil. Pega o dedinho assim e dá o like aí no joinha. É bastante importante isso pra gente que produz conteúdo aqui toda semana aqui no YouTube. Tá? E também, né, aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho, né, fique sabendo aí toda vez que a gente libera conteúdo aqui para vocês, tá? Então vamos lá, vamos pro vídeo, vamos rodar a vinhetinha, né, e a gente já volta, né, com bastante conteúdo para vocês. Vamos lá, né? IBS, CBS no setor de transporte, né? Vamos entender aí, vamos sistematizar e organizar aí as ideias de como que vai funcionar aí a tributação do IBS, CBS no setor de transporte, nos diferentes modais, nos diferentes tipos de transporte, tá? Vamos fazer aqui, né, uma grande sistematização para facilitar o entendimento de vocês. Então vamos lá, né? Primeiro, né, vamos entender como que é hoje, né? Como que é a tributação no setor de transporte hoje, né? Quando a gente está falando de ISS, e ICMS. Então vamos lá, né? O ISS, pessoal, ele tributa transporte? Tributa. Mas o transporte que acontece dentro do território de um município. Então é o que a gente chama de serviço de transporte intramunicipal, né? Então, independentemente se é transporte de passageiros, transporte de carga, se ele acontece dentro, dos limites territoriais de um município, ele inicia e termina dentro do território de um mesmo município, ele vai ser tributado pelo ISS, né? Já os outros, né, e é independentemente do modal, tá? Se é rodoviário, metroviário, ferroviário, né? Óbvio que o aéreo, até a gente pode ter o táxi aéreo que começa e termina dentro do território do mesmo município, né? E aí com isso ser tributado pelo ISS, mas o transporte aéreo hoje ele tem todo um tratamento especial aqui no âmbito do ICMS, né? Então vamos lá. É, já no caso do ICMS, ele atinge o serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Então ele começa e termina, né, em municípios diferentes, em estados diferentes. É o que a gente chama de transporte interestadual e intermunicipal. E aí também, né, independentemente do modal, rodoviário, metroviário, ferroviário, né, aquaviário. Então você pega lá no Rio de Janeiro, né? Pega a barca e vai até Niterói, a gente está ali com um serviço de transporte intermunicipal, né? Seria tributado ali pelo ICMS, né? E o transporte aéreo, né? Eu falei independentemente do modal, mas o transporte aéreo, né? No mundo do ICMS ele tem ali um tratamento meio que especial, né? O transporte aéreo de passageiros, né? Ele não é tributado. É só o transporte aéreo de cargas. Tem lá uma decisão do Supremo do fim da década de 90, né, que no caso do transporte aéreo de passageiros, tanto no âmbito interno quanto é, numa perspectiva internacional, transporte aéreo de passageiros internacional, você vai para fora, vem para o Brasil, né, ele não é tributado.
Né? Então, por que que não é tributada, professor? Porque tem uma decisão do Supremo, tem lá uma ação direta de inconstitucionalidade no fim da década de 90, que não permite que os estados cobrem ICMS no transporte aéreo, no serviço de transporte aéreo de passageiros, tá? E aí o transporte aéreo de carga, só se for internacional. Transporte aéreo de cargas aqui dentro do território nacional, aí é tributado aí pelo ICMS. Então esse é mais ou menos o panorama que a gente tem hoje da tributação do setor de transporte, né? ISS e ICMS, tá bom? E a questão é, como que vai ficar com o IBS, né? Como que vai ficar aí com o IBS? A questão aqui é o seguinte, essa divisão, transporte intramunicipal, transporte interestadual, intermunicipal, pessoal, esquece, para fins de definição, né, de incidência. Qualquer transporte vai ser tributado. Né? Até o aéreo, sim, até o aéreo. Até o transporte aéreo vai ser tributado. Né? Inclusive, vai ter um documento fiscal novo, acho que bilhete de passagem aéreo, para obviamente cobrar, né? Cobrar aí o IBS, CBS aí do setor, que hoje o transporte aéreo de passageiros, tanto interno quanto internacional, não paga, né? O ICMS vai passar a pagar o IBS e a CBS, tá? Então, essa divisão, transporte intramunicipal, interestadual, intermunicipal, para definir qual tributo vai ser pago, acabou. Tudo vai estar dentro do campo de incidência do IBS e CBS. Óbvio que essa diferença de transporte intramunicipal, interestadual, intermunicipal, vai ter relevância tributária, né? Para definir a alíquota, né? Para definir qual alíquota, se vai estar no regime geral, se vai estar em um regime diferenciado, num regime específico, né? Então a gente vai ter essas situações, né? Você já deve ter, se você acompanha aqui os nossos vídeos aqui do canal, a gente já discutiu um pouco, né? Essa questão do regime geral, que eu vou utilizar ali a alíquota padrão, né? Eu vou ter o regime diferenciado, que vai ter ali alguma hipótese de alíquota reduzida, ou algum regime específico. Né? Aqui no caso do serviço de transporte, o regime específico basicamente é um regime diferenciado, porque o que a gente vai ter é a alíquota reduzida, né? E aí vai ter ali alguma situação de não poder apropriar crédito, né? Redução de 100% da alíquota, mas a gente vai comentar sobre isso aqui, tá? Vai comentar sobre isso. E aqui o primeiro ponto. Transporte de passageiros versus transportes de carga. Né? E aqui o tratamento é bem gritante a diferença. Né? Aqui o legislador privilegiou em dar um tratamento específico, né? Um tratamento diferenciado para transporte de passageiros. Né? Principalmente transporte público de passageiros, em que realmente é um serviço essencial de mobilidade urbana. Né? Então, os casos em que a gente vai ter um tratamento diferenciado, um tratamento específico, é para o transporte de passageiros. Né? A maior parte das situações envolvendo transporte de cargas, a gente não vai ter um tratamento diferenciado. Né? Vai estar lá no regime geral, eu vou utilizar a alíquota padrão. Alíquota padrão. Por quê, pessoal? Transporte de cargas, quem contrata é a pessoa jurídica. E aí a pessoa jurídica vai poder ter crédito. Né? Então, apesar de a empresa de transporte ter que provavelmente pagar uma alíquota mais alta, porque está no regime geral, aquilo vai gerar crédito para a empresa. Né? O que eventualmente não gerava anteriormente, agora vai gerar. Né? Agora vai gerar. Né? E outra, a transportadora vai ter crédito em praticamente tudo. Né? Crédito da aquisição do caminhão, crédito da aquisição do combustível, enfim. Né? Então ela vai ter ali uma possibilidade de creditamento maior. Tá? Então, transporte de carga, a gente vai ver que vai ter ali uma situação específica, né, em que mesmo o transporte de cargas vai ter um tratamento diferenciado, vai estar lá dentro de um regime específico. Mas a maior parte dos tratamentos diferenciados específicos é para transporte de passageiros, ok? Transporte de passageiros. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que a gente tem que conversar é aquele tipo de transporte, e a gente está falando aqui de transporte
transporte público de passageiros, né, em diferentes modais, né, em diferentes modais. O rodoviário, né, rodoviário, metroviário, hidroviário e ferroviário. Viu que eu não tratei do aéreo, tá? O aéreo a gente vai tratar mais para frente. Aqui é rodoviário, então você pega lá para ir trabalhar e pega um ônibus, né? Ou pega o metrô, ou pega uma barca, né? Ou uma balsa, aí é transporte aquaviário, ou hidroviário, né? Ou pega um trem. Né? Mas veja, transporte público. Vai pegar um táxi ou pegar o Uber, isso não está aqui, né, dentro desse regime diferenciado, tá? É, desse regime diferenciado. Então, aqui a gente está falando, né, de transporte público de passageiros. E outra, né, transporte público de passageiros em caráter urbano. É aquele que eventualmente era tributado pelo ISS. Né? Se o município não dava uma isenção. Né? Era bastante comum o município dar isenção, né, de ISS nesse caso. Né? Então a gente está falando aqui de transporte de caráter urbano, então que ocorre dentro ali do território de um município, semi-urbano, né? Semi-urbano, ou metropolitano. Metropolitano, às vezes tem regiões metropolitanas, né? Mesmo que seja um transporte intermunicipal, começa em um município e termina em outro, mas dentro da mesma região metropolitana. Né? Então a gente está falando desse tipo aqui. Tá? Por que eu separei em dois grupos? Por que eu separei em dois grupos? Por quê? Porque o transporte público de passageiros aí, em caráter urbano, semi-urbano e metropolitano, quando é rodoviário e metroviário, ele está num regime diferenciado, né? Em que o legislador, a Lei Complementar 214, deu isenção. Deu isenção. Daí a gente sabe que isenção a gente tem que anular crédito. Então, nesse caso aí, ela não vai ter débito, porque ela vai estar isenta. Veja, não é alíquota zero, é isenção. E aí todos os créditos ela vai ter que estornar, vai ter que anular ou nem se creditar, né? Então comprou lá o ônibus, adquiriu combustível, não vai poder se creditar. E se creditada vai ter que estornar, vai ter que anular, né? É, E aí, pessoal, houve um equívoco, né? É, por parte do legislador constituinte, porque ele colocou, né, o outro grupo falou, pô, só o rodoviário e metroviário nesse regime diferenciado, que dá ou isenção ou redução de 60, e o legislador escolheu isenção, né, da Lei Complementar 214, né? E os outros dois modais? Está num regime específico. Está num regime específico, que é transporte público de passageiros, de caráter urbano, semi-urbano e metropolitano, né? Mas nos outros dois modais, hidroviário, né, aquaviário e ferroviário. Só que aí, pessoal, pô, por que regime diferenciado e regime específico? Por que não colocaram tudo no mesmo balaio, né? E dá o mesmo tratamento, né? Por que um ficou com regime diferenciado, outro lá no regime específico? E aí o que o legislador fez? Né? Falou, ok, regime específico aqui para o transporte público de passageiros hidroviário e ferroviário. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dar o mesmo tratamento, mas obviamente no regime específico você não pode dar isenção. Né? Mas você pode mexer na alíquota e reduzir ela a zero, redução de 100% de alíquota dentro do regime específico. Ok, mas se eu dou alíquota zero para uma empresa de transporte público de passageiro, eu tô dando uma condição mais favorável para ela em relação à empresa de transporte público de passageiro rodoviário e metroviário. Por quê? Porque ela é isenta e ela precisa anular todos os créditos. Se aqui eu não dou isenção, porque em regime específico há um entendimento que eu não posso conceder isenção, porque não há essa previsão no texto constitucional, né? Se eu dar alíquota zero, que em termos de débito é o mesmo efeito, mas em termos de crédito não é a mesma coisa. Né? Então, se eu der alíquota zero para o modal hidroviário e ferroviário, eu vou ter que vedar a apropriação de crédito. E foi isso que o legislador fez, né? A Lei Complementar 214. Previu redução de 100% na alíquota para o modal hidroviário e ferroviário, e para ter o mesmo efeito, porque se eu não falasse nada em relação ao crédito, a alíquota zero não exige o estorno. Inclusive, há uma previsão na Lei Complementar 214 que, quando você tem alíquota zero, saídas tributadas com alíquota zero, você não estorna o crédito. Né? Então é muito mais favorável você ter uma operação de saída sendo tributada com alíquota zero do que isenção.
Né? E aí o que, o legislador fez? Para que não haja uma quebra de neutralidade e um favorecimento aos modais hidroviário e ferroviário em relação ao rodoviário e metroviário, mantendo a neutralidade. Né? Vamos dar redução de 100% da alíquota para o modal hidroviário e ferroviário e vamos vedar a apropriação de crédito, porque gera o mesmo efeito de uma isenção. Né? E foi isso que foi feito. Né? Então, apesar de um estar num regime diferenciado e outro num regime específico, né, o efeito é o mesmo. O efeito tributário é o mesmo. É como se eles estivessem dentro do mesmo regime tributário. Tá bom? Né? Mas são diferentes, tá? Um é isenção e o outro é redução de 100% com vedação de apropriação de crédito. Tá? Então vamos seguir aqui. E aí a outra situação é o transporte intermunicipal e interestadual, né? Mas de passageiros. Então vamos lá, pessoal. O frete municipal, sabe quando você muda de residência e contrata um frete, e dentro do mesmo município, né? E contrata um frete para fazer a mudança? Pessoal, regra geral, né? Esse transporte aí né, de cargas não né, tá na regra geral, no regime geral, tá? Não há aí um tratamento diferenciado para esse tipo de transporte, tá? Porque não é de passageiros, é de carga, né? É, independentemente do modal, tá? Independentemente do modal. E aí a gente tem o outro tipo de transporte, que é o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Aí, pessoal, a gente vai ter um regime específico, e esse regime específico, na verdade, é uma alíquota reduzida, é uma redução de 40%, tá? Né? O que no transporte lá público de passageiros de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, é isenção ou redução de 100% da alíquota, então não há tributação, né? Aqui vai haver, né? Mas com uma redução de 40%. Transporte intermunicipal, então não é mais de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, é transporte intermunicipal, tá? Transporte intermunicipal, interestadual de passageiros. Então você pega um ônibus e sai de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou pega um ônibus, sai de São Paulo e vai para o interior, né? Ou para qualquer outro estado, né? Essa empresa vai ser tributada com uma redução de 40%. Aí, obviamente, você vai olhar qual é o destino dessa operação, né? Serviço de transporte de passageiros, o local da operação é início do transporte, onde iniciou o transporte. Aí você pega lá qual é a alíquota do IBS municipal, daquele município onde se iniciou o transporte, se soma com o IBS estadual mais o TBS, acha a alíquota e aplica o redutor de 40%. Né? E para o transporte interestadual, intermunicipal, né, de cargas, uma empresa contrata um frete para levar uma mercadoria de São Paulo para o Rio de Janeiro. Vai ter algum tratamento específico? Não, regra geral. Né? Você pega lá, qual é o local da operação para transporte de cargas? Aí não é no início do transporte, né? É para o destino final, onde você vai entregar essa mercadoria. Né? Então, o local da operação é onde você vai entregar essa mercadoria, o destino final. Então, aí, nesse caso, você vai olhar, olha, eu vou entregar essa mercadoria no município do Rio de Janeiro. Qual é o IBS lá no município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro? Soma com a CBS, né? E pronto, é essa alíquota que a transportadora vai ter que recolher, o débito que vai ser gerado naquela operação, tá? Então, tá na regra geral, ok? Né? E aí, ó, o transporte intermunicipal, interestadual de passageiros, né? Exceto o aéreo. Né? Porque o aéreo, eu vou ter lá um regime específico, né, para o que a gente chama de aviação regional. Então, olha aqui, o transporte aéreo, né, de cargas e de passageiros. Se for, tá dentro do conceito de aviação regional, né, aviação regional. Qual é o conceito? Tem lá, é um conceito desenvolvido pelo IBGE. Então, você sai origem ou destino na Amazônia Legal. Né? Então, tem um voo que sai de São Paulo para Manaus, por exemplo. Né? Tá lá na Amazônia Legal. Acho que é a Amazônia Legal que eles utilizam, né? Então, tá dentro do conceito de aviação regional. Ou vocês têm as capitais regionais.
a capital regional, né, mesmo que ela se é origem ou destino, né? Então, o que que o IBGE faz? Ele classifica as cidades, os municípios em metrópoles, né? Supermetrópole, metrópole nacional, né? Capitais regionais. Então, se você tem ali um voo tanto de passageiros, né, o transporte de passageiros de cargas, ou, ou de passageiros, né, com origem ou destino numa capital regional, num centro regional, né, e aí, obviamente, tem que olhar lá, né, a classificação do IBGE. Então, você sai, por exemplo, um voo, né, que sai de São Paulo, que é uma metrópole, e vai até Ribeirão Preto, que é uma capital regional, aí tem capital regional A, B e C, né? Então, nem toda capital de estado é metrópole, né? São Paulo é metrópole nacional, também Brasília, Rio de Janeiro, né? Então, você pega um voo de São Paulo a Rio, não é aviação regional. Aí, se não é aviação regional, né, tanto para passageiros quanto para carga, aí cai na regra geral. Mas você tem transporte aéreo de passageiros de cargas que se enquadra no conceito de aviação regional, né, aí eu tenho um regime específico, que é, na verdade, um regime diferenciado. Por quê? Porque só eu mexo na alíquota, é uma redução de 40%, né, na alíquota, né? Então eu pego a alíquota padrão, né, vejo qual que é o destino dessa operação, né, o local da operação. Eu vejo qual é a alíquota padrão do município, do estado e a federal, aplico o redutor, pronto, é essa alíquota efetiva que eu vou utilizar para apurar o IBS-CBS nessa operação, né? Pessoal, transporte aéreo, se for aviação regional, independentemente se é de carga ou de passageiro, eu aplico a redução de 40, né? Se não é aviação regional, né? Se não é aviação regional, aí eu vou para a regra geral, né? Aplico a alíquota padrão, regime geral. Tá bom? Né? Então é isso, pessoal. Acho que foi aí um panorama geral, né, sobre a tributação aí do setor de transporte, né, nos diferentes tipos de transporte, modal, né? Eu acho que deu para a gente, né, traçar aí um panorama geral interessante, né, sobre a tributação aí do setor, tá? Espero ter ajudado de alguma forma e se gostou, né, vamos cumprir aquele nosso combinado, vamos pegar o dedinho, né, e dar aí o like no nosso vídeo, isso ajuda bastante e é um sinalizador, né, de que vocês estão gostando aí do nosso conteúdo. E aproveita aí, se inscreva aqui no nosso canal, vem ser aí um acadêmico da reforma tributária, né? E também convido a você ser um especialista em reforma tributária, né? Aí realmente, né, você vai vira nosso assinante, né? Tem aí na descrição do vídeo, tem um link, depois se você quiser ver como que funciona, né, o nosso plano de assinatura, o que está incluso, né? Então fique à vontade, vai ser um prazer tê-los aqui com a gente, no nosso, não é bem um curso, né, mas é uma capacitação contínua, né, em reforma tributária, e você realmente vai se tornar um grande especialista, né, aí, né, no tema reforma tributária. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui, né, a gente se encontra aí, né, no próximo vídeo. Tchau, tchau.